Meus amigos e minhas amigas, eu sou Cláudio Silva e este é o canal Cruzeiro em Foco. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se e ative o sininho para ter acesso às nossas notificações e deixe o seu like, porque nos ajuda muito, ajuda o YouTube a indicar os meus vídeos para as demais pessoas e assim nós chegaremos com um pouco mais de facilidade ao nosso primeiro 1000 inscritos. Mais uma vez um vídeo para falar de uma não vitória do Cruzeiro, mas dessa feita, talvez, eu não vou utilizar a palavra evolução, né? Eu não vou usar isso porque é uma palavra que foi utilizada pelos dois últimos treinadores e que, na verdade, essa evolução ela era fantasmagórica, né? Ela era ilusória e fazia com que a gente acreditasse que o Cruzeiro estava evoluindo, quando na verdade o Cruzeiro estava simplesmente estagnado no lugar que estamos até hoje. Cruzeiro que acabou de fazer uma partida contra a equipe do Juventude, onde nós não conseguimos, apesar de termos criado bastantes oportunidades, não conseguimos obter êxito dentro daquilo que almejávamos, que era simples e unicamente a vitória. Apesar de termos feito um primeiro tempo um tanto devedor, ficamos devedores na primeira etapa, principalmente depois da defesa de pênalti do nosso maior ídolo, né, pegando um pênalti de forma sensacional, batida pelo meia atacante Renato Cajá, que aliás é o principal jogador da equipe do Juventude. Quando o Fábio pegou aquele pênalti, imaginávamos que a equipe do Cruzeiro ganharia uma injeção de ânimo, mas não foi dessa forma. A primeira etapa ela foi muito aquém daquilo que esperávamos, porém, no segundo tempo o Cruzeiro melhorou e melhorou muito. Alguém vai dizer que é porque a equipe do Juventude retraiu as suas linhas, mas eu prefiro enxergar que o Cruzeiro é quem reprimiu a equipe adversária dentro do seu campo de defesa. E com as mexidas do treinador ficou evidenciado, eu pelo menos tive essa visão de que o Cruzeiro precisa de jogar de fato com 3 atacantes, 2 de velocidade aberto pelas beiradas e alguém ali na frente que não seja o Sassá brigando em meio aos zagueiros para tentar colocar uma bola para dentro. O Cruzeiro criou várias oportunidades, inclusive uma delas seria um gol de placa se o Regis tivesse conseguido colocar aquela bola dentro do gol. 2 oportunidades com o Ayrton, que bateu em cima da defesa e foi desviada, inclusive uma delas ainda no primeiro tempo ela foi tirada pelo zagueiro em cima da linha, uma boa jogada criada pelo próprio Regis, que aliás está sendo execrado por alguns nas redes sociais, juntamente com o menino Maurício, mas eu prefiro enxergar que o Cruzeiro entrou com um pouco mais de ímpeto, com um pouco mais de vontade de vencer, um pouco mais ligado, e quase que isso aconteceu, principalmente depois da entrada do Marcelo Moreno, uma cabeçada que ele deu, como manda o figurino, cabeceou a bola para o chão, mas o goleiro adversário fez uma intervenção maravilhosa e logo na sequência o zagueiro volante Ramon também cabeceou uma bola da mesma maneira e o goleiro mais uma vez interveio com mais uma defesa maravilhosa, fazendo com que o Cruzeiro não conseguisse colocar a bola dentro da casinha. E no finalzinho do jogo, uma jogada sensacional do garoto Wellington pela linha de fundo, rolou para trás, o Claudinho bateu chapando, colocando uma curva nela e a curva foi um pouco maior do que ele queria que fosse e a bola acabou saindo e o jogo acabou no 0 a 0. Eu acho que o Cruzeiro poderia estar jogando até agora que não conseguiríamos fazer o gol, mas como eu gosto de pensar no copo meio cheio, eu acredito que a preleção online, a preleção virtual do nosso novo treinador deu uma injeção de ânimo diferente, trouxe um ímpeto maior aos nossos jogadores e eu creio que a próxima partida nós sairemos vencedores, porque de fato precisamos de uma vitória de forma imediata, precisamos pontuar o quanto antes, não falando já em acesso à primeira divisão, mas para a manutenção do time na segunda divisão, porque essa hoje é a nossa realidade. Pode ser que a gente consiga subir, mas é muito difícil e deveremos ter os pés no chão e entender que a situação do Cruzeiro é complicada. A nossa prioridade hoje é se manter na segunda divisão. Nunca imaginei que eu falaria uma coisa dessa aqui para vocês, mas é a nossa verdade, é a nossa realidade e temos que aderir isso para nós e de forma gradativa tentar começar a incomodar no meio da tabela depois que sairmos da zona de rebaixamento e aí então começar a incomodar a turma que encabeça a lista dos primeiros colocados na segunda divisão. Eu acho verdadeiramente que o Cruzeiro vai reagir depois da chegada do técnico Luiz Felipe Scolari, porque é um técnico que pode tirar
tudo que os jogadores têm e até mesmo um pouco mais. Então não vou fazer nenhuma crítica a nenhum jogador no vídeo de hoje, porque eu quero esperar um treinador de verdade. Eu quero ver esses camaradas na mão de um técnico de verdade. Daqui 3 partidas, se esses mesmos jogadores que estão sendo criticados já há algum tempo não render absolutamente nada, nós traremos aqui as nossas insatisfações referentes a eles de forma individual. Porque eu acredito que o Filipão, como eu já disse, vai tirar desses caras tudo aquilo que eles têm para oferecer. Se não oferecerem nada, é porque de fato não têm e não merecem vestir a camisa do Cruzeiro. Só uma coisa que me deixou um pouco chateado no jogo de hoje foi a entrevista do Marcelo Moreno, jogador experiente, assim como o goleiro Fábio. Todas as vezes que vão dar uma entrevista pós-jogo, eles lembram da situação em que o Cruzeiro vem enfrentando ao longo dos anos anteriores. O que dá a entender que isso ainda não saiu da cabeça dos jogadores, o que é extremamente preocupante, e talvez o Filipão também consiga trabalhar isso na mente dos nossos atletas e fazer com que eles olhem daqui para frente e que esqueçam o passado, e o extracampo fica por conta apenas da direção. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, ajude-nos a crescer, a chegar no nosso primeiro 1000 inscritos, deixe o seu like, porque ajuda pra caramba também. Eu sou o Cláudio Silva e este é o Cruzeiro em Foco.